questionando a necessidade de importar cacau, muito por conta que a gente não dá conta de produzir o cacau suficiente. Então, esse superávit, ele é muito decorrente do sistema de drawback, né, em que a indústria importa cacau, esse superávit aparente, que aparece lá nos nossos relatórios. A indústria importa cacau, mas esse cacau ele tem que ser todo reexportado no modelo de drawback, né? Então, ele é todo produzido em manteiga, pó e derivados para ser reexportado. Então, por isso que a gente analisando a balança comercial do que foi produzido, que entrou de cacau, você tem essa impressão, né? Entendi. Mas há bastante tempo que a indústria vem lutando para promover uma autossuficiência do nosso país, e por isso que é tão importante hoje essa retomada pelo Brasil da produção de cacau, não só na Bahia, mas por outros estados que não eram áreas tradicionais produtivas e que passam agora a enxergar o cacau como fruticultura, né? Em que você vai ter grupos empresariais com maior poder aquisitivo e que podem desenvolver novas tecnologias e, com isso, a gente transformar a cacauicultura brasileira em um modelo a ser espelhado pelo mundo também, né, em termos de tecnologia. O exemplo que o Brasil deu e vem dando em outras commodities, em outras culturas. Então, por isso que a gente julga tão importante hoje mover um pouco a matriz de produção do cacau do sul da Bahia e do Pará para áreas não tradicionais. Áreas, por exemplo, áreas em que hoje é produzido soja, né? E que você pode entrar com uma cultura perene, como o cacau, e que é extremamente benéfico, porque ela ajuda a reter água, ela aumenta a cobertura vegetal, tem impactos positivos do ponto de vista ambiental. E além de contribuir justamente para isso, para que o Brasil volte a ser autossuficiente na sua produção de cacau. A gente está falando aí do Brasil ter que produzir acima de 275 mil toneladas para atingir essa autossuficiência. Já ovo de Páscoa, né? Mas é verdade, a gente já tem esse mercado interno muito consumidor, né? Todo mundo gosta muito de comer um bom chocolatinho aqui no Brasil. Mas, além da autossuficiência, o brasileiro também quer exportar, né? Então, eu queria saber como que você vê hoje o mercado externo do cacau, o que você sabe sobre ele, o que você pode contar para a gente. E quais seriam os países mais interessados no cacau brasileiro como commodity e no chocolate já com valor agregado? O brasileiro, produtor de cacau, ele tem sempre esse desejo de voltar a exportar cacau, né? O Brasil exporta muito pouco. Se a gente olhar o portal aí do Ministério da Indústria e Comércio, no Siscomex, né, que você vai ter lá alguns dados do Comex VIX, né? Alguns dados de exportação de cacau. Sim. Boa parte desse cacau é exportado pela Canta, pela uma cooperativa lá do Pará, que exporta para o Japão, para o grupo Meiji, né? Acho que, se eu me recordo, que em 2019 ou 2018 foram 750 toneladas, é um volume muito pequeno. Muito pequeno. Boa parte dele é orgânico, né? Atinge também esse mercado específico, o mercado dos orgânicos. E a gente, enquanto Centro de Inovação do Cacau, vem buscando também e construindo essa pauta para que o Brasil volte a exportar cacau. A gente quer abrir mercado, né? Quer ter outras alternativas além do mercado de commodity interno. Então, é um mercado que em 2019 e 2020 não foi muito atrativo, né? 2019, 2020, 2021 não foi muito atrativo por conta das questões de pandemia, aumento de custo de frete, o custo do mercado do cacau interno também alto, né? Era difícil você tirar cacau do Brasil para exportar, porque o Brasil tem um ágio interno, diferente de alguns outros países. A indústria processadora chega a pagar um ágio, um diferencial acima do valor de bolsa no cacau nacional. Então, quando você compara isso, quando você vai colocar tudo na balança para poder exportar, né, todos os custos, quase que não compensa. Você tem que ter um ágio bem diferenciado lá fora para comprar esse cacau internamente, para poder viabilizar esse processo como um todo. E às vezes isso não tem se tornado atrativo. Mas aonde é que está a oportunidade nesse processo também? É que a gente está falando do mercado de commodity, né? Mercado de commodity. Quando a gente parte para o mercado de qualidade e quando a gente passa a considerar o cacau brasileiro no modelo que ele é produzido, comparando com outros modelos mundo afora, como o cacau africano e demais países, como eu te dei o exemplo anteriormente, o cacau cabruca, modelo
exemplar de produção, é um modelo sustentável. Só que isso não está sendo valorado, não tem um valor em cima dessa sustentabilidade que o cacau baiano possui. Então, quando a gente começa a colocar isso na balança, talvez sim a gente tenha uma oportunidade. Só que o mercado precisa pagar por isso. E nós ainda não encontramos o mercado consumidor disposto a pagar por isso. Então, muito se fala nos países europeus de sustentabilidade, que o Brasil, né, não é um país sustentável, que vem queimando a Mata Atlântica sendo destruída, a Amazônia também. Mas eu acho que muito por falta de conhecimento do que é real, da verdadeira situação brasileira, se a gente compara hoje o modelo de sustentabilidade da cacauicultura brasileira, ela ganha, acho que, de qualquer uma do mundo. Então, isso precisa ser valorizado pelos grandes países compradores. Aí, já respondendo a sua pergunta, quando a gente fala de mercado consumidor, quais seriam os países que teriam interesse no cacau brasileiro? França, Bélgica, Alemanha, os grandes países consumidores de chocolate têm interesse no cacau brasileiro. O Brasil, desde 2010, vem aparecendo no cenário internacional. E esse movimento começou justamente por conta do cacau de qualidade, né? Um produtor baiano, chamado João Tavares, ele foi premiado no Salão Internacional de Paris como uma das melhores amêndoas de cacau do mundo, né? Então, ele ficou entre as melhores amêndoas de cacau do mundo, e isso trouxe uma certa visibilidade para o país. Aí o pessoal começou a perceber, opa, o Brasil também produz cacau de qualidade. Não é só os países da América Central, que são notoriamente conhecidos por produzir, muito porque não tem no país um modelo de consumo interno, e aí abro parênteses para dizer que na América Latina, o Brasil é o único país que tem um mercado consumidor muito grande, e um mercado de processamento, é o único de processadora, né? A Cargill, Barry, Olan, as grandes players desse mercado, estão aqui em Ilhéus, né? E os outros países que não têm esse mercado interno, eles têm que exportar. Por isso que você tem uma tendência natural, os países da América Central e os demais países da América Latina, para exportar cacau e essa certo know-how, notoriedade desses países lá fora. O Brasil precisa construir isso. Mas, claro, a gente tem que pesar, né? Porque a gente tem que atender o mercado interno, que está em déficit, e, ao mesmo tempo, criar uma reputação de um cacau de excelência lá fora. Por isso que essa premiação do João Tavares em 2010, e logo em seguida, em 2011, ele foi novamente premiado. Em 2016, 2017, o Emir Macedo, que é um produtor de Linhares, também foi premiado. E esse ano, o João Tavares está entre as 50 melhores amostras do Brasil, junto com o produtor João Evangelista, lá do Pará. Então, nós temos 2 amostras brasileiras concorrendo, e já estão classificadas entre as 50 melhores amostras do mundo. Isso é para ser valorizado, né? E a gente precisa usar essa estratégia para falar bem do nosso país, né? De como o Brasil pode se posicionar. E o SIC, ele acredita muito nesse posicionamento do Brasil. O Brasil tem algumas opções, né? Focar na produção de commodity, crescer enquanto país produtor de cacau, e produzir mais cacau para atender a demanda interna, mas também existe uma demanda muito grande de se posicionar como país produtor de cacau de excelência, de qualidade. Então, aí isso vai depender do perfil de produtor brasileiro e qual o caminho que cada um deles vai querer trilhar, né? Então, se a gente fizer esse paralelo com o café, da mesma forma que o café foram 120, 130 produtores que construíram essa imagem do café de qualidade fora do nosso país, e hoje o Brasil é conhecido como um país que produz café de excelente qualidade. Esse mesmo movimento é necessário dentro da cacauicultura, em que um grupo de produtores vistam a camisa e passem a fazer um cacau diferente, um cacau de excelência, um cacau superior, e utilizem dessa estratégia para falar bem do nosso país lá fora. Maravilha. Agora, o cacau que é exportado, ele vai em pó, ele vai na amêndoa, ou tem diferentes tipos de formas de exportação do cacau? Esse mercado que eu te falei, o mercado de cacau premium, hoje ele compra cacau amêndoa, amêndoa fermentada. Porque aí ela vai ser então torrada, processada pelos chocolatiers, que querem dominar o processo todo. Mas o volume de derivados de cacau que a indústria processadora importa também é grande. E aí a gente tem exportação de manteiga, a gente tem exportação de pó, né? De cacau pó, que quando você tira ali a manteiga. Só para você ter uma ideia, do processamento da amêndoa de cacau, você torra, descasca,
você já perde 20% da massa total, que é a casca. Tá. Essa casca forma o nibs. Esse nibs ele é triturado, processado, forma uma pasta base chamada de líquor. Essa pasta ela é prensada e separada em torta e manteiga. A manteiga ela pode ser exportada, é utilizada na indústria de cosmético e outras indústrias. Sim. E também é utilizada para a fabricação de chocolate. Para o chocolate também. E a torta é feito pó, né? Você tem diferentes tipos de pó, a depender do processo de alcalinização que você faz no cacau, que é essa mudança do pH, você vai ter de um pó mais clarinho até um pó preto, né, escuro, usado na indústria de biscoito e outras indústrias aí. Então o Brasil exporta bastante também, não é um volume muito grande, mas esses dados, qualquer pessoa tem acesso hoje na plataforma do Siscomex, na plataforma do Comex VIX, né, da indústria e comércio, e tem acesso lá aos números, inclusive, de quanto foi exportado, para que país foi exportado, né, principais mercados. Então, esses dados são hoje muito transparentes dentro do mercado brasileiro. Muito interessante. Então, o chocolatier que quer ter o domínio todo, ele só vai comprar a amêndoa fermentada, nem a torra vai ser feita. Influencia muito, né, a torrefação do cacau, assim como no café. Porque os produtores fazem esse processo também, né? Se for o caso ou não. A grande maioria não. Pra você ter uma ideia, no Brasil, quase que a grande maioria nem fermenta cacau. Porque o mercado interno, o mercado de commodity, é muito competitivo por faltar amêndoa internamente, né? A gente não tem um mercado com produção suficiente, a indústria acaba tendo que aceitar tudo. Aí com isso você não tem uma estratégia de diferenciação de preços para valorizar o cacau que é melhor fermentado daquele cacau que não é tão bem fermentado. Entendi. Então é quase tudo aquele processo que ficam as amêndoas assim no chão, elas estão secando e fermentando, é isso? No Brasil, você tem uma fermentação que é feita em caixas de madeira. Né? Às vezes isso varia um pouco de região para região, mas primeiro ele é fermentado em grandes volumes e depois ela é espalhada nessas superfícies planas, que pode ser o chão, como você citou, similar como o que acontece no café. Na Bahia nós usamos estruturas chamadas de barcaças, que são superfícies planas de madeira cercadas, cobertas com um telhado de zinco, e esse telhado é móvel. Você pode tirar e colocar, a depender se está chovendo, você cobre, se está fazendo sol, você retira o sombreamento para que a amêndoa possa secar. Então, ela primeiro é fermentada, seca, depois embalada e comercializada. Agora eu queria saber sobre essa questão da sustentabilidade. Você já falou um pouquinho, mas assim, o mundo está de olho nisso, né? Nos pilares da sustentabilidade, das boas práticas agrícolas, na qualidade dos produtos. Você acha que o Brasil tem esses diferenciais para se posicionar bem no mercado internacional de chocolates? Com certeza. Eu acho que se tem uma cadeia hoje que tem um potencial de se posicionar como uma cadeia sustentável em termos de sustentabilidade, é o cacau. Claro que tem problemas, é óbvio que tem problemas. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não pode se dar o luxo de considerar só sustentabilidade ambiental, né? Social, econômica também, né? Então a gente tem problemas em termos econômicos e viabilidade econômica do modelo da Cabruca. A gente está falando de um modelo que é altamente conservacionista, protege os remanescentes da Mata Atlântica, mas você não tem uma agregação de valor por conta disso. Você não ganha mais por o cacau ter essa origem, né? Por ter ajudado a preservar resquícios da Mata Atlântica. Então, é óbvio que, como potencial, o Brasil se destaca nesse critério. Porque, como eu falei no início, no Brasil, ao contrário do que a pecuária é taxada de fazer, né, de abrir novas áreas para a expansão da pecuária no Brasil, a cacauicultura, muito, muito pelo contrário, ela é usada como vetor de reflorestamento. Aonde você tem cacau no Brasil, ele está entrando como vetor de reflorestamento. Inclusive no Pará, em que o cacau do bioma amazônico ele é endêmico. Né? Então você pode ter cacau plantados em áreas de APP, em áreas de reserva. Então você tem aí um viés conservacionista da cacauicultura, e que a gente precisa entender, conhecer e saber contar essa história para o mundo, né? Para o mercado europeu, americano. É possível dizer que o Brasil pode ser um exportador de chocolate sustentável sem ele deixar de abastecer o mercado interno? Ele vai conseguir chegar nesse ponto? Olha, Quando? Esse é uma meta que todos dentro da cadeia, todos, eu digo todos, porque hoje a cadeia do cacau é uma cadeia muito unida, a gente pode se orgulhar disso, né? A cacauicultura vem, ao longo dos últimos 10 anos aí, montando um sistema muito colaborativo. Então, apesar dos problemas e dos interesses que
que são peculiares de cada segmento, seja da indústria processadora, seja da indústria de chocolate,